Não sei se isso entra no tipo de coisa que vocês publicam, mas eu fiquei semanas enrolando para escrever e ainda assim acho melhor deixar registrado. Eu moro num apartamento pequeno, prédio antigo, bairro normal, nada isolado. Não tenho histórico de ver coisa e não uso droga. Eu trabalho com computador, fico muito tempo em tela e na madrugada costumo mexer no celular até o sono vir. Foi numa madrugada de domingo para segunda, eu sozinho em casa. Luz apagada, só a luminária do canto e a claridade do celular. Eu tava no Instagram, vendo stories como qualquer um, sem som, só passando. De repente entrou um story que não era de ninguém conhecido. Não era patrocinado, não aparecia etiqueta de anúncio e não tinha nome de marca. Em cima, no lugar onde fica o círculo com a foto e o nome do perfil, apareceu um texto simples, como legenda fixa: não assista. Embaixo, igualzinho a caixinha de pergunta, só que não era caixinha. Era um retângulo cinza, com um ícone de olho riscado e a frase não olhar. Eu pensei que era algum filtro tosco ou alguém fazendo gracinha com print. Aí eu deslizei para pular, como sempre, e veio outro story igual, do mesmo perfil sem foto. Mesma ordem: não assista e não olhar. Quando eu voltei com o dedo para ver se era bug, o Instagram ficou como se eu tivesse saído do story e voltado para o começo. Aí apareceu uma notificação dentro do próprio story, no centro, com fonte parecida com aviso de conexão instável. Aviso repetido por segurança: não olhar. Eu devia ter fechado ali, mas a curiosidade bateu. Eu cliquei no nome do perfil para abrir. Não abriu. Só piscou e voltou pro story. Tentei printar. O print saiu preto, só com a barra de cima do celular. Tentei gravar a tela. O vídeo gravado ficou sem imagem, só o áudio do ambiente, que era silêncio. Eu comecei a ficar irritado mais do que com medo, achando que era algum bug bobo. Passei o story de novo e dessa vez ele carregou um vídeo de verdade. Imagem tremida, escura, como se fosse câmera de celular. Era a frente do meu prédio, filmado do outro lado da rua. Eu reconheci na hora porque tem uma árvore torta na calçada e um poste com fita isolante enrolada. No canto inferior dava para ver o reflexo de uma mão segurando o celular, mas não dava para ver quem era. A câmera subiu devagar até a janela do meu apartamento. A janela estava fechada, mas dava para ver a luz da minha luminária, bem do jeito que eu tinha deixado. Não tinha como ser gravação antiga, porque eu tinha trocado a lâmpada da luminária naquela semana e ela ficou com um tom mais quente. Eu sei que isso parece detalhe, mas foi isso que me travou. A cor da luz na minha janela, exatamente igual. Eu levantei do sofá e fui até a janela, devagar, tentando não fazer barulho. Olhei por trás da cortina. A rua estava vazia. Não vi ninguém do outro lado. Só carro estacionado e o poste. Voltei para o sofá e olhei o story de novo. O vídeo continuava apontando para minha janela como se a pessoa estivesse parada lá fora. Aí apareceu por cima do vídeo uma tarja branca, como se fosse um aviso do próprio aplicativo. Registro gerado, visualização confirmada. Embaixo uma linha. Regra 1. Se olhar, não feche a cortina. Eu juro que eu não tinha fechado a cortina ainda. Ela estava meio aberta, como eu sempre deixo por causa do calor. Eu fechei na hora, mais por reflexo do que por decisão. Quando eu fechei, o vídeo no story deu uma engasgada, como quando a internet cai e a tela ficou cinza com uma frase: quebra de regra detectada. Eu senti um frio no estômago porque não era só coincidência. Era como se o story estivesse acompanhando o que eu fazia. Eu tentei sair do Instagram, fechei o aplicativo, abri de novo. Tava tudo normal no feed, mas quando eu puxava pros stories, o primeiro círculo era aquele mesmo, sem foto, sem nome, só uma cor chapada. Eu toquei e já veio a tela cinza, com aviso repetido por segurança não olhar. Eu não tava mais conseguindo ver os stories das pessoas que eu sigo. Era como se o aplicativo tivesse me colocado num corredor onde só tinha aquele. Eu fui no direct para ver se tinha mensagem. Tinha. Não apareceu como conversa, apareceu como solicitação. O remetente era o mesmo perfil sem foto. A mensagem era uma só, repetida várias vezes, como se tivesse sido enviada em sequência. Não olhar.
Não tinha horário, não tinha aquele visto. Eu tentei bloquear o perfil. O botão de bloquear aparecia, eu tocava e voltava para a tela sem bloquear. Tentei denunciar, dava erro. Voltei pro story porque eu queria entender o que estava acontecendo. E aí veio um segundo vídeo. Mesma filmagem de fora, mas agora a câmera estava mais perto do prédio, como se a pessoa tivesse atravessado a rua. O enquadramento pegava o portão e a placa de condomínio. Eu li meu sobrenome na lista de interfone, porque a lista fica num quadro de vidro e dá para ler dependendo do ângulo. A câmera parou no quadro, como se fizesse questão de mostrar. Em cima, novo aviso. Regra 2, não confirme nomes. Eu não tinha falado nada em voz alta, mas eu tinha lido mentalmente meu sobrenome, e no susto, cheguei a sussurrar uma vez, bem baixo, tipo repetindo. Eu lembro disso porque eu me ouvi. Eu olhei para o corredor do meu apartamento. A porta estava trancada. Eu fui até ela e conferi a chave 2 vezes sem abrir. Voltei para o celular e o story tinha mudado de novo, como se registrasse minha ida até a porta. A tarja apareceu. Registro gerado, verificação de porta. Em seguida, regra 3, não acenda a luz do corredor. Eu tinha deixado a luz do corredor apagada. Eu nem ia acender, mas só de ler me deu vontade de testar, como se eu quisesse provar que era mentira. Eu não acendi. A partir daí virou um ciclo. Toda vez que eu tentava sair, o Instagram me empurrava de volta para aquele story. E toda vez que eu assistia, vinha uma regra nova. Não era sempre no mesmo formato. Às vezes vinha como texto no meio do vídeo, às vezes como mensagem no direct, às vezes como aquela tarja de registro gerado. O que me deixou mais nervoso é que começou a aparecer uma espécie de histórico, como se fosse um painel. Não era uma tela do sistema, era dentro do próprio story, uma lista com linhas curtas, tipo log, visualização confirmada, cortina alterada, verificação de porta, leitura de nome detectada. A palavra detectada sempre aparecia. Eu pensei em desligar o celular, só que eu precisava do celular por causa do despertador e porque eu estava com medo de ficar no escuro total. Mesmo assim, eu desliguei. Esperei um tempo, respirando, sentado no sofá. Liguei de novo. Assim que o aparelho subiu, antes mesmo de eu abrir qualquer coisa, apareceu uma notificação do Instagram. Atividade recente. Olhar. Isso me deu raiva. Eu não tinha aberto nada, mas ele já estava me marcando. Eu abri o Instagram e veio direto no story cinza, sem eu tocar. Aviso repetido por segurança, não olhar. Abaixo uma frase nova. Regra 4. Se abrir, não use o modo avião. Eu não tinha colocado o modo avião, mas eu tinha pensado nisso segundos antes. Eu fui nas configurações e vi que o modo avião estava desligado. Eu não mexi. Nesse ponto, eu fui para o banheiro, levei o celular junto, tranquei a porta do banheiro, sentei na tampa do vaso. Eu estava tremendo, mas tentando pensar de forma prática. Se alguém está filmando do lado de fora, eu preciso ver a rua. Só que eu não queria ir de novo na janela. Peguei uma lanterna pequena que eu deixo na gaveta do banheiro e apaguei a luz. Abri só uma fresta da janela do banheiro que dá para o fosso lateral do prédio. Não dá para ver a rua, só parede e tubulação. Voltei pro Instagram ali mesmo e, como se fosse resposta, o story mudou para um vídeo do meu próprio corredor interno, filmado de um ponto baixo, perto do chão, como se o celular estivesse na altura do rodapé. Eu reconheci o corredor porque tem uma mancha no piso, perto do meu capacho. A câmera estava virada para minha porta. Eu vi a sombra de alguém passar na frente do olho mágico. Do lado de fora, só uma sombra na luz fraca do corredor do prédio. Não vi rosto, não vi nada, mas eu vi a sombra atravessando. Em cima apareceu, registro gerado, presença no andar. E logo em seguida, regra 5, não pergunte quem é. Eu não perguntei. Eu fiquei quieto no banheiro. Só que meu celular vibrou com um direct novo. Era a mesma frase não olhar, só que agora vinha com um complemento. Se olhar, não checar o olho mágico. Eu estava no banheiro e não dava para checar, mas a vontade foi imediata. Eu odiei isso. Parecia que o sistema sabia qual era o impulso óbvio e colocava a regra antes. Eu fiquei tentando fazer uma coisa simples. Mandar mensagem para um amigo,
pedir para ele ligar para mim. Só que toda vez que eu saía do Instagram para abrir o WhatsApp, o celular travava por um segundo e voltava para o Instagram sozinho no Story, como se eu tivesse atalho. Eu consegui, depois de várias tentativas, abrir o WhatsApp e digitar uma mensagem curta, mas antes de enviar a tela escureceu e voltou para o Instagram. No log do Story apareceu tentativa de contato externo detectada. Depois, regra 6, não envolver terceiros. Aí eu comecei a entender o padrão, mesmo sem entender o motivo. O padrão era, eu olhava, ele registrava, ele criava uma regra que bloqueava a reação mais provável e quando eu quebrava a regra ele marcava como quebra e mudava o comportamento. Não tinha opção de parar. O aviso não olhar não era um conselho, era uma espécie de trava que eu já tinha ignorado. O vídeo seguinte foi o pior, porque não era mais de fora, era de dentro da minha sala. A câmera estava parada no canto, perto da estante, numa altura que parecia de alguém sentado. Dava para ver o braço do sofá e a ponta do tapete. Eu olhei para o canto real da sala e não tinha nada lá. O ângulo era impossível sem alguém estar dentro. No vídeo, a luminária estava acesa, igual, e dava para ver a minha própria perna mexendo, como eu mexo quando fico nervoso. Eu vi isso ao vivo, sincronizado. Eu não sei como descrever sem parecer exagero, mas era como se o Story fosse uma câmera paralela dentro do meu apartamento. Em cima, sem tarja, dessa vez só texto. Registro gerado, interior acessado. Abaixo, regra 7, não procure a fonte. Eu levantei mesmo assim e comecei a olhar atrás da estante, atrás do sofá, embaixo da mesa, procurando algum celular escondido, alguma câmera. Não achei nada. No Story, a imagem continuava mostrando minha sala, mas com um atraso pequeno, como se fosse alguns segundos depois. Quando eu me agachei, eu vi minha cabeça entrando no quadro. E aí apareceu a mensagem: quebra de regra detectada. O vídeo congelou e voltou para o cinza. Depois disso, o Instagram ficou limpo por um momento, como se tivesse reiniciado. Eu consegui ver os stories normais de novo, por poucos minutos. Eu respirei aliviado e pensei que tinha acabado. Só que veio uma notificação na parte de cima. Arquivo de registros disponível. Eu cliquei e abri um story único, em fundo preto, com várias linhas, como se fosse um extrato. Tinha meus registros em ordem, com palavras técnicas, e no final uma frase: pendência, olhar recorrente. Embaixo a opção repetir story. Eu não cliquei em repetir. Larguei o celular virado para baixo e fiquei sentado, ouvindo o prédio. Não ouvi passo no corredor, não ouvi elevador, só o barulho normal de geladeira e rua distante. Mesmo assim, quando eu peguei o celular de novo, a tela acendeu sozinha com o Instagram aberto no story cinza. A frase era igual, aviso repetido por segurança, não olhar. Só que agora tinha mais uma linha, agendamento ativo. E abaixo, próxima entrega, madrugada seguinte. Eu queria apagar o aplicativo. Eu fui desinstalar. Na hora de confirmar, apareceu um pop-up que não era do sistema do celular. Era igual aos avisos do Story. Regra 8, não remover. Eu cancelei. Eu fui tentar sair da conta. O botão de sair não funcionava. Eu fui nas configurações e tentei trocar a senha. A tela carregava e voltava. Na madrugada seguinte eu não abri o Instagram. Eu deixei o celular carregando longe, tentei dormir sem. Só que eu acordei com a tela acesa, sozinho, sem notificação de ligação, sem mensagem. Quando eu peguei, o Instagram estava aberto no Story, e dessa vez era a filmagem da frente do prédio de novo, com a minha janela escura. Em cima, registro gerado, ausência de luz. Embaixo, regra 9, se não olhar será mostrado. Eu não tenho como provar isso além do que eu vi e dos prints pretos que eu tentei tirar. Eu tenho o celular, eu tenho a conta, mas o conteúdo some e volta conforme a madrugada. O que eu consigo dizer é que virou rotina. Sempre de madrugada aparece o aviso, sempre se eu olho aparece regra nova e sempre tem um registro do que eu fiz. O log não some, ele só muda de lugar. Às vezes aparece no direct, às vezes aparece como story fixo. Eu comecei a deixar fita na janela para ver se alguém mexe, comecei a dormir com a luz acesa, comecei a não abrir mais o aplicativo. Mesmo assim,
De vez em quando eu desbloqueio o celular de madrugada para ver as horas, ele abre sozinho já na tela do Story cinza. Eu não clico, mas só de estar na tela, ele considera olhar. Eu vi a linha visualização confirmada aparecer sem eu tocar. Eu tô mandando isso para vocês porque eu vi que blog pequeno ainda publica relato sem ficar pedindo vídeo e prova. Eu não quero envolver amigo nem vizinho, porque a regra deixou claro e porque eu não quero colocar ninguém no meio. Eu só queria que isso ficasse escrito em algum lugar fora do meu celular. Hoje, antes de eu começar a digitar essa mensagem, eu desbloqueei o aparelho e a tela acendeu no Instagram. A frase era a mesma, mas com mais uma coisa no rodapé, como se fosse legenda: status em observação. Eu fechei na hora. Só que quando eu fui abrir o bloco de notas para escrever, apareceu uma última notificação curtinha que eu não conseguia apagar. Aviso repetido por segurança: não olhar.